Olá, tudo bem? Bom, eu já abordei esse tema nos meus trabalhos, tanto de blog quanto de artigos científicos, sobre a importância das redes sociais na internet para a ciência, para você comunicar, divulgar a ciência, né? Já há alguns anos eu tentei entender como que isso funciona, né? E desde que eu comecei a usar a internet e perceber a potência que isso é para um pesquisador e para a própria ciência em si, e também para estudantes, docentes, cientistas em geral. Bom, para vocês terem uma ideia, meu primeiro endereço eletrônico de e-mail data de 1991 e eu usava um @apx.ibase.org.br. Era um servidor da Alternex, que era o primeiro servidor brasileiro na época, de 1988, hein? Quando a internet, como o pessoal fala aí, tudo era mato, e realmente era mato mesmo. Ele era montado pela Ibase, aquele do Betinho, irmão do Enfio, do programa Fome Zero, não sei se vocês se recordam. Se não, seria bom vocês conhecerem um pouquinho a história deles também. Bom, eu acessava isso via BBS, as Bulletin Board Service, que eram vamos chamar de provedores da época. Portanto, nesse ano, agora, eu comemoro simplesmente 32 anos como internauta. Bom, a maioria de vocês que pode estar aqui assistindo essa aula, ou a maioria dos usuários hoje em dia da internet, não tem essa idade aí, segundo o IBGE. Não é verdade? Eu quero ressaltar primeiro a importância da comunicação sobre ciência e como ela é debatida de forma contínua por toda a academia, tanto no Brasil quanto em encontros internacionais. Hoje se discute muito sobre a necessidade de se divulgar informações sobre pesquisas científicas por meio das mídias sociais, das redes sociais. E para divulgar ciência é necessário não apenas informar sobre a pesquisa, mas também criar interesse na sociedade como um todo, usando ferramentas como Facebook, Instagram, Twitter, blogs, fóruns, aplicativos, plataformas de vídeo, etc. Entretanto, apenas transpor o conteúdo de uma plataforma tradicional para as mídias sociais é um erro. Não leva em conta a dinâmica e linguagem dessas plataformas. Eu mesmo, às vezes, sinto dificuldade aqui, estou gravando um vídeo, quero ser, não sei se sou mais sério, menos sério, é para aula, é para rede social, então você acaba caracterizando essa disparidade. A comunicação sobre a ciência deve ter uma abordagem diferente, por exemplo, do jornalismo tradicional, sem levar em conta, né, aliás, deve levar em conta a estratégia de marketing dessas plataformas, algoritmo, impulsionamentos, todas esses badulaques que existem nas plataformas de rede social, como, por exemplo, entender sobre persona, valor e sobre métricas. Acho que isso é importante o cientista também conhecer sobre esse aspecto. Eu ressalto a importância da comunicação científica através das redes sociais, que vem se tornando, então, cada vez mais relevante e inclusive, especialmente após a pandemia da Covid de 2019, né? Porque através dessas plataformas as pessoas começaram a ter acesso a informações que elas não teriam de outras formas. E com isso, pesquisadores podem e devem compartilhar informações para o público geral, tornando a ciência mais acessível e relevante para a sociedade, que é o principal objetivo dela. Vocês concordam? Não adianta fazer ciência para ficar uma prateleira de biblioteca. Bom, como professor, pesquisador e comunicador científico, eu enfatizo a importância da representatividade na divulgação científica. Defendo que a ciência e a academia como um todo tem a responsabilidade de se comunicar de forma mais inclusiva e acessível. E eu trabalho para isso, eu tenho vários colegas que trabalham com isso, com ciência cidadã e outras atividades correlatas. Vamos, portanto, tentar construir um diálogo científico nas redes sociais, afirmando que, assim como em uma conferência acadêmica tradicional, as interações com outros membros podem ser inspiradoras e produtivas. Bom, vamos tentar, para eu poder ajudar vocês a entender esse contexto, vamos tentar entender um pouquinho a evolução das redes sociais, da internet e a própria ciência. A tecnologia, como a gente vem acompanhando, ela tem desempenhado um papel fundamental na evolução da sociedade e da forma como nos relacionamos com a informação científica. Desde o início da popularização da internet, em 1995, lembrando que eu tenho e-mail desde 1991, antes da popularização, muitas ferramentas foram criadas com o objetivo de facilitar o compartilhamento e o acesso à informação tecnológica, científica e também de inovação.
Em 2003, por exemplo, nós tivemos o surgimento da plataforma da rede social LinkedIn, permitindo que profissionais se conectassem e compartilhassem suas experiências e conhecimentos. E ela é um sucesso até hoje. Depois surgiu o Facebook e o próprio Google Escolar, né, que não é uma rede social tradicional, vou explicar a diferença depois daqui para vocês, mas pode se sentir também como uma forma de rede social ligada à ciência. Surgiram, então, permitindo a conexão de amigos e pesquisadores, respectivamente. Em 2005, nós tivemos o YouTube, quando ele foi lançado, revolucionando como compartilhamos e acessamos vídeos online, como esse caso aqui. O Twitter, que anda passando por umas modificações recentes, mas é uma plataforma de microblogging de grande importância para você compartilhar notícias, links, vídeos, informações praticamente em tempo real sobre o que está acontecendo com a ciência. 2008, 2009, 2010, tivemos a Academia.edu, ResearchGate, que são essencialmente redes sociais voltadas para você compartilhar artigos científicos e também criar uma rede de relacionamento entre pesquisadores. WhatsApp, a ferramenta hoje mais popular do mundo em termos de mensageiro, em termos de comunicação interpessoal. E em 2010, o Instagram foi lançado, permitindo assim que vocês compartilhassem fotos, vídeos de maneira visual e atraente, ainda é uma das plataformas mais utilizadas hoje em dia. Voltando para a academia, em 2012 surgiu o Wordseed, que o Publons também foi lançado nessa época, tornando-se assim ferramentas importantes para você rastrear o impacto científico dos pesquisadores. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Wordseed, você comenta aqui, deixa aqui que eu preparo uma aula só sobre o Wordseed para você também. Então, e com essa ferramenta, você consegue rastrear a produção científica de um grupo de pesquisadores, de um indivíduo, e você consegue fazer essa ligação do que ela publicou com uma pessoa. Em 2020, tivemos o Cielo Preprints, né, que também foi lançado, permitindo assim aos pesquisadores compartilhar suas descobertas antes ainda de serem publicadas em periódicos científicos. Até para você ter uma avaliação prévia, uma avaliação por pares prévia, não oficial, mas usando uma plataforma tida como oficial, que é o caso da Cielo Preprints. Bom, em resumo, as ferramentas tecnológicas mencionadas aqui nessa apresentação vêm revolucionando a forma como compartilhamos, acessamos e avaliamos a informação científica, tornando esse processo mais rápido, eficiente e democrático, o que é o que importa. E a partir de agora, eu vou aprofundar um pouquinho esse entendimento e essa utilização. Mas antes, vamos para o básico, porque o professor tem aquela mania de sempre ir para o básico primeiro para depois avançar ao ponto principal. Bom, o que são as redes sociais na internet? As redes sociais na internet são plataformas digitais que permitem a nós, aos usuários, criarmos e compartilharmos conteúdo, nos comunicarmos, nos conectarmos com outras pessoas, conhecidas ou não. Exemplos populares que nós temos: Facebook, Instagram, Cool, que é uma rede indiana recente, Pinterest, Twitter. Né? Aliás, nessas redes eu estou presente, né, numa postagem do site albertoclaro.com, tem lá essa nossa conversa completa com todos os links necessários para vocês. Lá, inclusive, nessas redes, eu informo, sem pretensões de impacto, as coisas que publico em ciência, ou conteúdo para aulas, ou outras atividades que eu acho pertinentes para a vida de um pesquisador. É mais leve essa conversa, essa relação. Bom, o processo de instalação da internet, ela começou nos anos 70, 1970, e atingiu o seu ponto alto na década de 1990, justamente quando eu comecei a utilizar a rede. A partir desse instante, as novas tecnologias digitais ampliaram demais as possibilidades de comunicação social, fazendo a transição da era da escassez da informação para a era do Big Data, ou da grande informação. Então, existe, a partir desse momento, um novo ecossistema midiático sempre informação, composto por meios analógicos e digitais, essa integração entre eles, com relações informacionais descentralizadas e uma baixa hierarquia. Nesse ecossistema surgem inúmeras possibilidades de relação entre emissores de conteúdo informativo e as suas audiências, aquele que ouve, aquele que escuta. Né? A relevância é o aspecto mais importante para os usuários na utilização das tecnologias da informação. Então, relevância é uma palavra que você tem que entender. E há dois tipos de relevância interagindo no ecossistema da rede pela internet: sistema e humanos. Relevância do sistema e relevância
dada pelos humanos. É necessário, então, criar ambientes de mídia social conectados para a construção de informação estruturada e relevante socialmente. E as redes sociais são esse conjunto necessário de ferramentas de fácil acesso que permite a criação de grupos com interesse comum na rede. Bom, também estamos acompanhando mudanças muito grandes na forma como usamos essas redes sociais, inclusive com pessoas abandonando seus perfis, muitas fake news, ou simplesmente as próprias ferramentas perdendo seu foco inicial, como podemos perceber no Instagram, por exemplo. Há importantes discussões acontecendo em todo o planeta sobre como melhorar a informação confiável nas redes sociais. E a ciência tem que ter esse papel. Bom, então, o que são as redes sociais na internet e como usar para fazer ciência? Bom, as redes, elas são plataformas online, né, como eu já falei, onde pesquisadores, cientistas, universidades, instituições podem compartilhar, discutir, divulgar seus trabalhos e descobertas científicas usando essas plataformas. Tá? Essas plataformas incluem sites como, por exemplo, ResearchGate, Academia.edu e Mendeley, entre outros. Elas ajudam a construir comunidade de pesquisa e facilitar a colaboração entre pesquisadores e aumentar a visibilidade e o impacto dessas pesquisas. Ela também que um público, aliás, eu também publico lá os meus textos publicados em eventos e periódicos referenciados pelos pares da academia, que já foram avaliados, aceitos, estão, de repente, em processo editorial formal. Mas eu vou depois detalhar um a um mais para frente, tá? Então, como podemos usar essas redes sociais na internet para fazer pesquisa científica? Né? Elas podem ser usadas de várias maneiras. Por exemplo, pesquisadores podem usar as redes sociais para coletar dados sobre comportamentos e opinião das pessoas, identificar tendências e padrões, estudar como as informações são disseminadas na própria rede. Além disso, essas redes sociais também podem ser usadas para recrutar participantes para estudos e pesquisas, numa snowball sampling, por exemplo, uma bola de neve, e para divulgar os próprios resultados dessa pesquisa para um público bem maior. Então, eu coloquei aqui na telinha para vocês todas as possibilidades de coleta de dados, estudo de opinião, análise de dados, observação participante, recrutamento de participantes. E ainda há o fato de a gente poder divulgar a ciência por meio de contação de histórias, associando as pesquisas ao cotidiano do público leitor, porque, para mim, é uma grande vantagem, um grande benefício. Podemos também dar destaques a aspectos pequenos da pesquisa feita de maneira atrativa e criativa, algo que a pessoa, ao pegar um artigo científico, não ia entender praticamente nada, porque não é da área, de repente, de conhecimento. Mas você pode traduzir esses pequenos pontos. Pode falar ainda de um diferencial e nível de excelência de uma determinada instituição educacional também, mas, acima de tudo, devemos trazer soluções para as dores de quem tem interesse em ler sobre a nossa pesquisa. Bom, o que é a divulgação científica, então? É o outro conceito que a gente precisa entender. A divulgação científica é o processo de você tornar a ciência acessível e compreensível para um público amplo. Isso inclui explicar conceitos científicos complexos de maneira clara e precisa, e comunicar esses resultados e a importância da pesquisa para pessoas fora da comunidade científica, as quais podemos chamar de leigos ou leigas, mas essa palavra às vezes deturpa um pouquinho a qualidade da inteligência e o nível intelectual da pessoa que está lendo. Ela simplesmente não conhece aquele assunto, mas ela pode conhecer milhares de outros assuntos, os quais a gente não conhece. A divulgação científica pode ser feita através de uma variedade de meios, incluindo artigos de revistas, programas de televisão, de rádio, livros, palestras, eventos e mídias sociais. Nesse caso, lançamos mãos de diversos formatos, como textos, vídeos, imagens, GIFs, emojis, etc. Só se preocupe para que tenha um formato que faça a ciência mais palatável, interessante e atraente e inclusiva. O objetivo principal, então, nesse momento, é ajudar as pessoas a entenderem e apreciarem ciências, para que elas possam tomar decisões no seu cotidiano. Até o uso de hashtags, aquele símbolozinho utilizado por nós nas redes sociais, contribuem para fortalecer esse nosso trabalho e mostrar à sociedade o que nós estamos fazendo. Normalmente é algo que parte da iniciativa do próprio pesquisador. Algumas instituições até criam condições, mas a grande maioria deixa isso por conta do indivíduo, do pesquisador, da pesquisadora, fazendo com que
conhecimento acadêmico que ele gera ou ela gera ganha visibilidade e engajamento nos espaços midiáticos sociais tradicionais, TV, rádio, jornais impressos e outras coisas mais. Então, assim, ela tem que ser atrativa, tem que ser identificável, objetiva e inclusiva. Isso é o que a gente chama de divulgação científica. Já a comunicação científica, ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa. Tá? Mas antes eu vou explicar o que seria a comunicação científica para você. A comunicação científica é o processo de você compartilhar e disseminar informações científicas e os resultados das suas pesquisas para uma variedade de públicos que tem interesse diretamente ligado à sua pesquisa. Outros pesquisadores, a comunidade científica, a indústria, o governo e o público em geral, por que não? Mas não no sentido mais flexível da coisa, sim mais no sentido formal da comunicação científica. E isso inclui a publicação de artigos científicos, uma entrevista para a imprensa, próprios cursos, aulas, palestras e tudo mais. Então, a comunicação científica é importante para a gente construir uma sociedade bem informada, permitindo a tomada de decisões e a promoção do avanço científico. Bom, as recomendações, né, que a gente diz é que as recomendações para a comunicação científica e quem gerencia esse processo é se basear em 3 pilares: confiabilidade e rigor científico, apresentação e estilo e o impacto dele na sociedade. Tá? Então, a partir disso, a gente tenta entender o que é a abordagem ativa e a abordagem passiva. A passiva consiste em simplesmente publicar o artigo em um periódico indexado, Qualis, e esperar que ele seja encontrado. Ou seja, você não faz nada para isso, as pessoas vão lá nos motores de busca, no Cielo, no EBSCO e outras bases de dados e simplesmente encontram o seu artigo e o citam nas suas revistas. Tá? A outra forma, a ativa, é justamente você fazer o compartilhamento e a disseminação do acesso do seu conteúdo, através de blogs, das redes sociais, através de newsletters, através de vídeos, através do que você quiser como ferramenta de disseminação. Então, a comunicação científica ativa, ela é muito mais disseminativa para o seu conteúdo, os resultados da sua pesquisa. Enquanto que a passiva, ela fica, como o nome diz, esperando ser encontrada nas bases de dados e ser citada pelos pesquisadores aí em geral. Bom, as redes sociais acadêmicas, elas são um pouquinho diferentes das redes sociais comuns, mais populares, né? E elas devem ser usadas para você fazer divulgação científica. Eu coloquei aqui na tela algumas, lá na postagem do meu site, albertoclaro.com, tem a listagem completa, inclusive com links para você acessar essas redes sociais acadêmicas na internet, mas principalmente elas são usadas para fazer divulgar a pesquisa científica. Elas oferecem uma ampla gama de recursos, incluindo compartilhamento de pesquisas, colaboração em projetos, ajuda a descobrir e citar publicações acadêmicas e construir uma grande rede de contatos dentro da comunidade científica. Entre elas, a ORCID, né, a Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, Google Scholar, ResearchID, ou a Web of Science, ou a Publons ainda, a Microsoft Academic, que foi uma iniciativa que foi descontinuada agora recentemente, vamos ver o que a Microsoft, até com a inteligência artificial, vai poder trazer para a gente, o Zenodo, a Social Science Research Network, a FightShare, a PLOS, né, que é uma outra rede de uma portal de revistas científicas, Dimensions, Lens, Scopus, Semântica Escolar. Eu, inclusive, estou gostando bastante de usar a Semântica Escolar. Ou seja, você tem várias redes sociais acadêmicas que podem usar para fazer a divulgação científica. Ao mesmo tempo, você tem as redes sociais tradicionais, que são as ferramentas para você divulgar a ciência, né? Então, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, podcasts, TikTok, WhatsApp, Telegram, Pinterest, Lightshare, Medium, o Medium, Cool,
Mastodon, ChatGPT também. Ou seja, você tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para fazer pesquisa, comunicação, divulgação científica, mas também existem outras tantas que você pode utilizar. Lembrando que todas essas plataformas possuem prós e contras, né? Então você tenta entender o objetivo de cada plataforma dessas e se adequar a cada uma delas. Eu queria contar para vocês aqui sobre um funil de citação, né? O que é uma coisa, um conceito super interessante que ele ajuda a você ser conhecido e ganhar relevância. Então, você parte da consideração daquele leitor, a relevância para aquele leitor. Então, eu vou tentar explicar para você como é que funciona um funil de citação. A conscientização é o primeiro passo na jornada de um leitor, quando as pessoas tomam consciência de que aquele tópico que você está fazendo é interessante para ela ou não, e ela presta atenção naquilo ali. A consideração seria o próximo passo, após o interesse. Ele conscientizou, teve a noção daquilo que existe, se interessou por aquilo e considera aquilo para a sua rotina, para a sua vida. Quando ele passa a última etapa, ele passa a perceber aquilo como relevante, e ele te cita, ele usa o teu trabalho. Então, a aceitação é uma consequência natural desse processo de consideração e é aqui que entra esse funil de citação. As bases de dados, redes acadêmicas, redes sociais são fontes valiosas para que esses leitores que estão em busca de informações confiáveis e atualizadas encontrem vocês. Além disso, blogs e outras redes sociais, como eu já falei, também são importantes para ele. Por isso que eu falo título, abstract, o copy, né, o texto daquela mensagem, e as imagens são elementos super importantes na apresentação de um texto e podem influenciar a decisão de um leitor de continuar lê-lo ou não. Bom, o estudo em si, a sua relevância, método, impacto, são também fatores cruciais, mas eles são o segundo nível, é quando ele já tem acesso àquela tua postagem, ele entrou, se interessou, e aí ele vai até o fim. Finalmente, a correlação, então, desse manuscrito com a realidade do leitor é um fator importante na avaliação da relevância de sua fonte também. Mais uma dica, sim, você deve citar todo e qualquer conteúdo que utilizar extraído das redes sociais, tá? Então, lá no meu site, inclusive, eu dou várias ferramentas, como o próprio Mendeley, o More e outras ferramentas para você fazer isso, tá? Bom, desafios, né? Nada mais como a gente encerrar a nossa conversa aqui falando dos desafios de fazer ciência para um público leigo. Apesar das redes sociais serem vistas como vantajosas para nós, pesquisadores, professores, para divulgarmos ciência e aumentarmos a visibilidade das nossas pesquisas, por meio dessas diferentes plataformas, é importante eu descrever para vocês alguns desafios que nós temos para enfrentar para comunicar ciência com esse público mais afastado do cotidiano universitário, de pesquisa, de ciência. É importante sempre nos focarmos em conteúdos de mídia social de alta qualidade e precisão científica e coberta por verdade e ética. Então, para a gente tentar comunicar com esse público, nós devemos ter precisão em primeiro lugar. Uma linguagem acessível, atraente e inclusiva. Senão você vai ter dificuldades para poder ter uma relação, para construir uma relação com esse público e, ao mesmo tempo, ter um cuidado para não perder a profundidade, o próprio rigor científico e as condições éticas da pesquisa que você realizou. Então, adaptar esse conteúdo científico ao contexto cultural e social do público é um grande desafio que nós temos. E só a prática e o entendimento de como utilizar cada ferramenta ou cada plataforma escolhida da melhor forma é que isso vai criar um processo de sucesso. Conte comigo.